Bom dia, hoje é 7 de novembro de 2025, mais uma sexta-feira aqui na Faria Lima e estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval, ao meu lado, Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tranquilo, Caval. Então tá bom. Normalmente estaríamos aqui nessa sexta-feira, a primeira, né, sexta-feira do mês de novembro, falando da divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, né? Mas que mais uma vez, né, pelo segundo mês, não será divulgado por conta do impasse orçamentário nos Estados Unidos, enfim, o famoso shutdown. Então, enfim, o grande protagonista do dia, mais uma vez, não estará presente. Mas, nessa semana tivemos, né, como grande destaque, na quarta-feira, a reunião do Copom no Brasil. Vamos nos dedicar a isso, embora antes vamos ainda tentar falar alguma coisa sobre a economia americana, porque os dados de origem do setor público, por conta do impasse orçamentário, não têm sido divulgados, mas tivemos essa semana os dados de manufatura, dos serviços, as pesquisas, né, que sempre são importantes e mostraram, né, algumas coisas importantes aí. Então vamos primeiro começar a falar um pouquinho aí do que temos aí, um pouco que temos com relação à economia americana e entramos na sequência no Copom. Então vamos lá, Marcão. Acho que nesses momentos, né, Caval, de que acaba faltando dados oficiais para a gente balizar exatamente com a nossa sensação com relação à temperatura da economia, da inflação, né, a gente acaba partindo para olhar inevitavelmente para indicadores mais secundários, né, indicadores que a gente nem acaba olhando tanto no dia a dia, no mês a mês, né, embora os ISMs de fato sejam importantes, não sejam tão secundários, assim, são relevantes, mas eu acho que de maneira geral os dados continuam pintando um quadro bastante misto da economia americana, né, por exemplo, o ISM de manufatura, né, medindo ali o que está acontecendo na atividade industrial, caiu um pouquinho em relação a setembro, né, passou aí de 49,1 para 48,7, ainda abaixo da linha de 50, o que significa contração. Só que quando a gente olha o ISM de serviços, né, que a economia americana é baseada em serviços, o número foi o mais forte desde o primeiro bimestre do ano, ou seja, o mais forte pós tarifas, né? O número saiu de 50,8 pontos para 52,4, né? Então, a gente tem uma manufatura um pouco de lado, um pouquinho pior, mas ao mesmo tempo o setor de serviços mostrando alguma recuperação e mais é o número mais forte aí E que é o mais importante, que é o mais da economia importante, né? americana. Mas eu diria que, de novo, nessa ideia de começar a buscar indicadores aonde quer que eles estejam, né? Hoje a gente teve um indicador de uma empresa privada que divulga de recolocação do mercado de trabalho, que divulga mensalmente, né, os dados de empregos criados, demitidos, esse tipo de coisa, né? Algo também para tentar uma mensuração de quão aquecido está o mercado de trabalho. E esse indicador mostrou que em outubro tivemos os 153 mil demissões na economia americana, o triplo do que havia sido registrado em outubro do ano passado, né? Então, 3 vezes pior ou maior, né, o número de demissões, e para o mês de outubro foi o pior número desde 2003, né? Se a gente olhar todos os meses de outubro nos últimos 20 anos, esse foi o pior número, né? Então, assim, de novo, a gente não pode dar tanto peso para um dado que não é oficial, né? Mas na ausência, né, de estatísticas oficiais, a gente acaba se prendendo a esse tipo de indicador e faz algum tipo de preço, né? Por exemplo, a bolsa não foi tão bem essa semana, na esteira desses indicadores um pouco mais fracos, embora o setor de serviços tenha mostrado alguma resiliência. No final das contas, o que a gente ainda continua vivendo, né, esse voo cego, sem indicadores, é pautado ainda muito por indicadores corporativos, né? A gente continua vendo, por exemplo, grandes movimentações de investimento no setor de inteligência artificial, de tecnologia, isso acaba movimentando o mercado, né? Aqueles investimentos cruzados, tal, e aí estão na ausência, né, de indicadores oficiais, estão melhorando muito, muito mais isso, né? E, né, virou, né, essa semana o maior shutdown, a maior paralisação do governo federal já registrada, né? O recorde anterior tinha sido 35 dias, passamos essa semana aí esse limite, né? E agora entramos cada vez mais em mares nunca antes navegados, né? Em termos de
como serão os indicadores, quão comprometidos estão as estatísticas, mas acho que o Fed tem, pensando em decisões de juros, né, o Fed tem sido bastante vocal no sentido de que, mesmo na ausência dos dados oficiais, eles são capazes de balizar suas decisões naquilo que estão disponível, mesmo que seja indicadores do setor privado, né? Mas, enfim, acho que não vai mudar muito isso nos próximos dias, não tem perspectiva de que essa solução seja encontrada tão no curto prazo, né? E acho que é por isso que acaba sendo até mais importante a gente focar um pouco aqui no nosso quintal, né, Claro, Cavalo? e lembrando, né, para pegar o gancho com o Copom, que a próxima reunião de política monetária, a última do ano nos Estados Unidos, né, tivemos a reunião a Isso. semana passada, será no dia 10 de dezembro. Então tem um intervalo, né, um pouco mais curto, Isso. né, e nesse sentido temos aí pouco menos de um mês, né, até essa próxima reunião, colocando, né, uma cor um pouco mais, vamos dizer assim, dramática na ausência de indicadores, haja vista, né, a sinalização do Fed de que ele, né, tem hoje uma situação mais difícil, né, com relação a essa Sim. reunião. O Jerome Powell, como falamos na semana passada, colocou em dúvida o corte, enfim, houve nessa semana vários membros, né, do Fed, votantes, não votantes, que também falaram nessa direção. Então, vamos ver se teremos, né, alguma luz, né, com relação a esses indicadores até a reunião do dia 10 de dezembro. E no dia 10 de dezembro, novamente, né, voltamos a ter a coincidência entre as reuniões do Federal Reserve, né, no início da tarde, e do nosso Copom no Isso. final do dia, né? Nessa quarta-feira, a decisão em si acabou, evidentemente, não surpreendendo, era unânime a visão de manutenção, e o foco todo ficou nas mudanças, né? Aliás, poucas que foram feitas no comunicado, né? Então, vamos falar um pouco disso e também da questão da projeção, né? Acho que Cabal, como você disse, era unânime, né? A manutenção de 15% da Selic, na expectativa de mercado, ninguém esperava nada disso, né? A questão era muito mais se ali no comunicado teria alguma sinalização diferente. E eu acho que não, assim, em não tendo muitas mudanças, né? Acaba por si só sendo um sinal, né? Ou seja, um tom duro foi mantido em relação às reuniões passadas, né? Por exemplo, a ideia de manter a política monetária contracionista por um período bastante prolongado, que está nominalmente dessa maneira no comunicado, foi mantido, né? A história de que o Banco Central, né, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso necessário foi mantido, né? Então o Banco Central continua jogando bastante duro no sentido aí de que não dá para se comemorar, entre aspas, né, o que a gente viu de melhora da inflação nos últimos meses, melhora das expectativas de inflação, especialmente naquilo que a gente olha no relatório Focus toda semana, né? Então tem pouca comemoração em cima disso, né? E a projeção de inflação, como você disse, né, para o horizonte relevante de política monetária que agora está focado ali no segundo trimestre de 2027, foi para 3,3%, né? Então, anteriormente, na projeção da reunião passada, era ainda o primeiro trimestre de 2027, estava em 3,4%, né? Só lembrando que a meta é 3%, então está um pouquinho mais próximo da meta. E eu só faço uma lembrança aqui, que em agosto de 2023, quando o Banco Central, ainda sobre a presidência do Roberto Campos Neto, né, começou o ciclo de redução da Selic, quando a projeção de inflação 18 meses à frente estava em 3,4%, né? Então, acho que é interessante usar isso, essa referência para o momento atual, é que mesmo com uma projeção 18 meses à frente, abaixo do que a gente viu no momento do início do ciclo anterior de redução da Selic, o Banco Central agora nem está dando nenhum sinal, né, de que vai iniciar em breve a redução da Selic, né? Acho que tem um sinal bastante importante aí, né, Caval? Eu acho que ele vem seguidamente, né, surpreendendo na direção de manter um comunicado ainda bastante duro, né, como você citou, nem a frase que aventa a possibilidade de ainda, né, ajustar a Selic para cima foi retirada, muitos achavam que já estaria, né, e há uma discussão muito grande, né,
muito importante isso, né? Em relação exatamente ao que ele não mudou, né? Para muitos esse entendimento, né, que definitivamente, né, nos parece fazer encerrar a discussão do dezembro, né, da queda no dia 10 de dezembro, de novo, né, também o nosso intervalo para o próximo Copom é ainda mais curto, né, do que o do Fed, é um intervalo de 5 semanas, né? Nesse sentido, muitos interpretaram isso como uma sinalização de que sequer em janeiro ele cortaria, né? Quer dizer, bastante prolongado, né? É algo que remete não só, né, a uma decisão de não corte na próxima reunião, mas teria que ser feita ainda mais à frente. Mas aí também, né, importa muito a evolução da própria economia, né? Há visões, e você até podia comentar, Marcos, que o PIB do terceiro TRI ele deve mostrar um enfraquecimento, mas parte disso se deve ao agronegócio, né? Então, muitos acham, olha, há um enfraquecimento, mas ele não é tão forte assim. E no início do ano que vem, sabemos agora, né, que já está aprovada a, não, vamos dizer, sancionada em lei, mas aprovada a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, enfim. Então, isso é um novo ator, né, que vai aparecer para estimular a economia no início do ano que vem, né, exatamente quando a gente estaria discutindo o corte. Acho que é como você falou, né? Tem momentos em que a gente precisa fazer algum ajuste na análise dos dados que a gente normalmente olha. Acho que o PIB acaba caindo um pouco nessa seara, porque o primeiro semestre, né, teve uma influência bastante grande da forte safra que tivemos no Brasil, safra recorde, né? Então, distorceu o PIB para cima, né? E normalmente no momento subsequente você tem uma distorção para baixo, né? Então, hoje a discussão está muito mais como será o PIB excluindo o setor agrícola, né? O pessoal ali por volta de 0,5%, eu diria, hoje em dia, né, que é a expectativa de crescimento, uns pouco mais, um pouco menos. Mas se a gente pensar que 0,5%, se a gente anualizar, né, em ritmo anualizado, é alguma coisa perto de 2%, né? É uma economia que está crescendo ali provavelmente muito próximo do potencial, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Não é uma situação que traz grande conforto para uma convergência rápida da inflação, né? Então, assim, no final das contas, o que a gente acaba tendo que olhar mais especificamente, né, dentro da lógica do que o próprio Banco Central coloca, né, que a ideia de um arrefecimento maior do mercado de trabalho que pode acabar sinalizando aí uma diminuição do ritmo de crescimento da economia, como a gente disse na semana passada, parece que não aconteceu de maneira plena ainda. Então, acho que, por enquanto, o Banco Central vai continuar jogando na defensiva. E, na minha opinião, né, acho que dos economistas em geral, acaba sendo importante agora ele elucidar um pouco mais com detalhes qual o racional dele para ter feito a decisão da maneira que fez essa semana, na ata da semana que vem, na terça-feira, né, Cavalo? Exato. Enquanto isso, né, tem havido uma mudança de precificação pelo mercado que tem aumentado a probabilidade de corte na reunião de março. Nós aqui na Oris temos, né, a ideia de que esse corte virá em janeiro, mas de fato, né, o risco hoje, caso isso não seja realizado, é o corte ser mais para frente. Dezembro, né, como dissemos aqui, já aparece carta fora do baralho, né? Depois da última reunião até a que tivemos na quarta-feira, a comunicação do BC foi, né, muito em linha, né, com o comunicado da reunião passada, que mudou muito pouco, né? E nesse sentido, resta ver, né, se teremos alguma novidade aí na ata, alguma discussão, né, nova que apareceu, porque de fato no comunicado não há nenhuma grande adição, né, que nos desse uma indicação mais clara se isso pode ocorrer já no início do ano ou mais para frente, enfim, né? A questão da desaceleração da economia remete, né, como sempre,
ao ponto do hiato do produto, né? Quer dizer, qual é o grau de ociosidade da economia? A economia estaria hoje, né, segundo as métricas utilizadas pelo mercado, nas modelagens aí dos economistas, ela estaria acima do seu potencial, né? Ou seja, numa circunstância em que você não consegue, né, desacelerar a inflação de um modo relevante no que toca a parte ligada ao mercado de trabalho, serviços, enfim, salários, né? E nesse contexto de, né, desaceleração muito lenta, crescendo talvez 2% no no terceiro trimestre, é muito difícil você desinflacionar a economia rapidamente, né? Lembrando a esse respeito que no final do ano, em dezembro, vai ser publicado o relatório trimestral de inflação e há uma discussão no mercado se o BC mudaria a sua hipótese com relação ao grau de ociosidade da economia, o hiato do produto, na medida em que ele tem se mostrado, vamos dizer, mais otimista do que o mercado com relação ao ritmo de fechamento do hiato do produto ou a redução da ociosidade. Esse também tem sido um tema de discussão e, eventualmente, também com a divulgação da ata, o fim do período de silêncio, a gente pode ter alguma luz sobre isso. O fato é que mudou tão pouco, né, que a leitura foi, puxa, você parece bastante distante, né, do momento de corte e talvez não seja nem em janeiro, que vinha sendo a aposta principal, e eventualmente isso, né, passe a ser a partir do mês de março. Na semana que vem, pelo menos, né, na ausência de dados americanos, se isso continuar, teremos aí o tema da ata, né, a ser divulgada na terça-feira, para comentar com vocês. Alguma coisa a mais, Marcos? Não, acho que só referendando, né, tudo isso que a gente comentou aí nos últimos minutos, né, a precificação para a Selic final de 2026 se alterou quase nada. Então, em relação ao dia anterior da reunião do Copom, né? Então, o mercado parece, né, ter lido que foi dentro da expectativa, nenhuma mudança nesse sentido, e mesmo a questão das apostas para postergação do início do ciclo lá para março, também não alterou muito a cabeça do mercado pelos preços que a gente identifica na curva nesse momento. Bom, ficamos por aqui, desejando, como sempre, um bom fim de semana para todas e todos, agradecendo aí aqueles que têm participado aí do nosso podcast macro aqui da Auris, e voltamos sexta que vem, entre outros assuntos, para comentar a ata do Copom. Um ótimo final de semana.